Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar de negociação e diversificação em bolsa. Queria dizer-vos que durante este webinar, para tornar também um pouco o webinar mais dinâmico, é possível escrever mensagens de texto. Eu devo receber com algum delay, com alguma diferença, acredito que não seja muita, por isso, se tiverem algumas dúvidas, algum tipo de pedido que queiram fazer na parte final, também vamos ter a oportunidade depois de entrar noutra sessão e de colocarem algumas questões em direto e dar-vos a possibilidade também de estarem a falar. Por isso, vamos começar este webinar. Espero conseguir responder às vossas questões durante o webinar, se for o caso disso, ou algum pedido em especial. Se não tiverem a perceber algum conceito, podem apontar e perguntar no final, ou se acharem que for algo pertinente também, colocar essa mesma questão. O meu nome é Bernardo Barcelos. O objetivo do dia de hoje é fazer aqui um enquadramento e explorarmos conceitos iniciais de uma caminhada de negociação em bolsa. Acredito que hajam pessoas aqui com mais experiência, umas com mais experiência, outras com menos experiência. Contudo, isto é uma palestra que vamos estar aqui há sensivelmente 1 hora, que o objetivo é explorarmos conceitos iniciais. Okay? Isto podemos estar aqui a falar sobre conceitos muito básicos para quem já tem experiência, é preparado também para uma pessoa que esteja a ouvir falar a primeira vez. É normal que uma pessoa que não tenha muitos conhecimentos, principalmente na parte final, seja um pouco mais complexo, não se preocupem. Este webinar não é com o intuito nenhum de fazer aqui nenhuma venda, é de explicar e falar sobre conceitos que, na minha opinião, fazem sentido de ser explicados para quem está a ponderar ou quem está a entrar numa ótica de negociação em bolsa. E depois da palestra que se teve de manhã, acredito que alguns de vocês tenham tido a oportunidade de ouvir, acredito que também que algumas outras pessoas tenham tido a oportunidade de ouvir o webinar que existiu do Nuno, que acabou agora mesmo, sobre PPRs, e por isso, nessa ótica, fazendo aqui um enquadramento, falou sobre um futuro da economia, o impacto do Covid na economia, medidas dos bancos centrais, falou-se também um bocadinho de diversificação e as oportunidades, não é? Olhando um bocadinho para as nossas poupanças, dado o futuro da economia, aquilo que podem vir a ser soluções. Já se explorou PPRs. Neste webinar, aquilo que vamos falar é numa ótica em que somos nós os protagonistas, ou seja, é numa ótica de ter um investimento que requer mais uma ação, ou seja, uma ação pela nossa parte, ser mais numa ótica de negociação ativa, em que nos mete, em que é importante termos consciência, sobretudo isto, termos consciência do momento de investimento. Por isso, vamos começar este webinar por desmistificar aqui a ideia do que são mercados financeiros. Por muitas vezes, muitas pessoas associam isto a algo complexo e preferem entregar a um gestor ou colocar o dinheiro todo em fundos de investimento, e a verdade é que não é por isso que o dinheiro, se calhar, acaba por estar em melhores mãos, e nada melhor do que termos noções básicas sobre investimento em bolsa, sobre o racional para tomarmos decisões de investimento, porque, ao fim e ao cabo, estarmos a entregar o dinheiro a uma pessoa é confiar 100% nessa pessoa, e não termos a mínima consciência do que é que está a fazer, por vezes pode dar mau resultado, e há casos em que dá, obviamente, mau resultado, e por isso vamos explorar aqui ideias iniciais. Bem, começando então o nosso webinar, deixem-me só ver se tenho aqui alguma questão ou não, só colocar aqui para ficar a receber as vossas questões que venham a ter, se bem que na parte final, como já foi referido, vamos ter aqui a oportunidade de estar a ver em direto essas mesmas questões. Bem, primeiro dizer-vos, desmistificar então o conceito de mercados financeiros. Muitas pessoas associam mercados financeiros a algo muito complexo, muitas vezes é uma palavra que é vista de forma pomposa e que parece que tem uma complexidade muito grande e é impossível de perceber, ou é preciso tirar cursos de finanças, de economia, ou o que seja. Bem, na verdade, é algo que tem a sua complexidade, obviamente, mas percebermos os básicos, percebermos o racional, na verdade, não é simples, não é? E as coisas são complexas e são difíceis a partir do momento em que estamos no mundo do desconhecimento. Quando o mundo do desconhecimento passa a ser o mundo do conhecimento, a verdade é que as coisas começam a ficar mais fáceis e tudo faz-nos lógica. Então, primeiro, antes de estarmos a falar aqui em mercados financeiros, vamos explorar o conceito de mercado. Algo muito simples, muito básico, acredito que seja de conhecimento de senso comum e que todas as pessoas consigam perceber este conceito de mercado. E então eu desafio-vos a pensarem, quando nós estamos a pensar em mercado, seja mercado imobiliário, mercado de venda de carros, mercado da fruta, mercado do peixe, mercado de casas, mercado de ações, aquilo que seja, existem características comuns.
em determinados mercados. Pensem em variedíssimos casos, em diferentes casos, em diferentes mercados, peço desculpa. O que é que existe? Primeiro, o que é um mercado? É um local, não é? Isto aqui é uma definição genérica, uma definição completamente genérica, mas é um local, um espaço em que agentes económicos procedem à troca de bens, não é? Por uma unidade monetária ou por outros bens. Isto é o conceito de mercado. Agora, vamos tentar traduzir isto noutras palavras. É um espaço, neste momento, pensando já pondo aqui um bocadinho a parte dos mercados financeiros, acedemos a esse mercado através de uma plataforma, que já vamos ter a possibilidade de explorar a própria plataforma, uma plataforma online. Agora, sobretudo, quando estamos a falar no mercado e traduzindo este conceito de mercado por outras palavras, é o espaço em que se reúne o desejo de compra e o desejo de venda. Não é? Ou seja qual for o mercado, se eu estou a ir a um determinado sítio é porque tenho interesse ou de comprar ou de venda. E essa reunião entre a procura e a oferta é o que faz com que haja transações. Se eu vou ao mercado tentar comprar uma casa, se vejo uma casa disponível, eu vou ter que ir ter com esse vendedor e se realmente existir um match entre o preço que o vendedor está a exigir para me dar a casa e o meu desejo de compra face àquilo que eu estou disponível para comprar essa determinada casa, o que é que acontece? Há condições para haver negócio. Então há transação. E é a partir daí que os mercados resultam e que há negócio e que há atividade nos mercados. É pelo encontro entre o desejo de compra e o desejo de venda. Nos mercados financeiros não é diferente. Okay? Então, o conceito de lei da procura e da oferta é importantíssimo para nós percebermos. Muitas vezes, normalmente pergunto às pessoas, quando estão a começar investimentos em bolsa, ou quando estão em informações, ou em palestras iniciais, em que desperta curiosidade em saber um pouco mais disto, costumo perguntar qual é que é a razão que acham que o mercado sobe ou desce. Porque é que uma Galp Energia, vamos agora já pondo aqui um exemplo, uma ação, e já estamos a entrar aqui no campo dos mercados financeiros, ok? Uma Galp Energia, por exemplo, porque é que está a subir 3% ou 4%? Título de exemplo. Porquê é que sobe 3% ou 4%? Ou porquê é que cai 1% e no dia seguinte sobe 2% e depois desvaloriza 0,73%? Que variações? O que é que provoca essas variações? São notícias? É uma máquina que de forma aleatória mete todas as ações a subirem e a descerem? Não. São o quê? É a lei da procura e da oferta. É a pressão compradora e a pressão vendedora. Se um determinado título está a subir, não é porque saiu uma notícia, não é porque há uma máquina que está a fazer com que o título suba. É porque há compras. Seja através de algoritmos, seja através de pessoas, não vamos entrar agora por esse campo, mas é porque estão a existir compras. E por isso a pressão compradora está a ser superior à pressão vendedora e faz com que o preço valorize. E isto parece algo tão simples, podem estar a perguntar para a Bernardo, a sério, estamos a falar da lei da procura e da oferta, já vamos para começar a aprofundar aqui a matéria. Mas a realidade é que, na hora do investimento, e pessoas que já investem há muitos anos, parece que se esquecem disso completamente. Na hora e na decisão de tomarmos na hora de tomarmos decisões de investimento, parece que as pessoas esquecem de algo tão simples. Se o preço sobe, é porque há mais pressão compradora, é porque há interesse comprador. Se o preço está perto de 1 euro, ou abaixo de 1 euro, ou 10 cêntimos, não é porque está barato. Tipicamente as pessoas dizem, vou comprar porque está barato. Está barato? O que é estar barato? Temos que entender que se o preço está a cotar àquele nível, se um determinado ativo, vamos imaginar para simplificar agora, começar a falar em ações, para irmos aos poucos, começando aqui a aprofundar a matéria. Se um determinado ativo está a cotar a 10 cêntimos, uma ação de uma empresa, a empresa X, está a cotar a 10 cêntimos, isso quer dizer, não é que está barato. Porque se estivesse barato, então ele não estava a cotar naquele preço. Porque para estar a cotar naquele preço, houve pessoas que estão a comprar e outras pessoas que estão a vender. E por isso, se está barato, porquê é que eu vou estar a vender? Então, se está barato, quero é comprar. E se o mercado, no seu todo, ou seja, os compradores e os vendedores, achasse que realmente estava barato, ele deixava de estar em pouco espaço de tempo, porque há algo que existe também nos mercados, e hoje em dia a velocidade da informação com que se propaga é absolutamente alucinante.
E por isso costuma-se dizer que os mercados são eficientes, não é? E transmitem, a informação é refletida no preço. Isto aí já é uma premissa mais dos analistas técnicos, mas a verdade é que, assumindo essa mesma premissa, o mercado não, se está barato, se nós achamos que está barato, então o que é que vamos lá fazer? Vamos comprar. O mesmo quando ouço dizer uma ação está cara. Não, calma. Pode não estar a preços que eu tenho interesse de compra, mas está cara é relativo, porque se estão pessoas a vender àquele preço, então, ou melhor, a comprar àquele preço, se está caro, é para vender, não é para comprar, ok? Por isso, e este tipo de premissa tão simples de percebermos como é que o preço de um determinado ativo se move é fundamental, e vamos recuar não necessariamente, literalmente, recuar este slide, mas vamos recuar a estas questões base mais à frente, quando tivermos a explorar conceitos um bocadinho mais complexos, ok? Isto, o primeiro slide que eu vos queria mostrar era relativamente ao conceito de mercado. Depois o próximo slide não é algo para aprofundarmos a fundo, ou seja, também o tempo é limitado e escolhi aqui um conjunto de pontos que acho mais interessantes, mas queria desmistificar outra questão que existe em mercados financeiros, que é mercados financeiros, muitas pessoas associam à compra de ações. Associam que o mercado financeiro é um mundo de conhecimento, um oceano de conhecimento, em que tem diferentes instrumentos financeiros e diferentes ativos financeiros. Eu não vou estar a explorar nem a explicar, obviamente, todos estes blocos. Sobretudo, o que vos queria explicar é que existem diferentes classes de ativos financeiros, ou seja, e vejam, esta parte, este eixo vertical em que temos ativos, ações de empresas, ETFs, ou seja, nós podemos negociar ações de empresas, ETFs, índices, divisas, matérias-primas, obrigações, taxas de juros, e depois temos a parte do instrumento financeiro, em que nós podemos negociar ações, obrigações, futuros, opções, warrants, CFDs e Forex, ok? Agora, o que é que distingue? Isto é importante nós percebermos, e é só criar-vos meramente o input para depois com calma explorarem, de seguir este webinar, ou seja, podemos manter o contacto caso seja do vosso interesse e estejam à vontade para, mesmo que não consigam colocar questões no final desta sessão, vou-vos deixar os meus contactos para futuras questões que possam existir da vossa parte. Agora, o que eu queria explicar era a diferença entre o que é um instrumento financeiro e o que é um ativo financeiro. Estamos por partes. Ativo financeiro responde à questão: o que é que nós estamos a investir? Okay? O instrumento financeiro responde à questão: como é que nós estamos a investir no mercado? Um exemplo, imaginem ações da Apple. Okay? Imaginem que nós temos o desejo de comprar ações da Apple. Em termos de ativo financeiro, aquilo que nós estamos a negociar são ações da Apple. Ou seja, o ativo que vamos estar expostos à valorização ou desvalorização da cotação das ações da Apple. Agora, o instrumento financeiro, nós podemos negociar, por exemplo, ações da Apple através de ações, ou podemos negociar através de CFDs, ou de futuros, ou de opções, ou de warrants, mas vejam, através de CFDs. Vamos dar este exemplo. Qual é que é a diferença? A diferença reside em que cada instrumento financeiro tem características diferentes. Mas aquilo que nós estamos a investir é exatamente o mesmo. Imagina um investidor que compra ações da Apple através de ações, vai estar exposto à variação de mercado das ações da Apple. E imaginem outro investidor que compra ações da Apple através de CFDs. Também vai estar exposto. Agora, a forma como está exposto é que difere, porque as características dos produtos são diferentes. Ok? Isto é algo que... podem, sem fixar instrumento, ativo financeiro, não é isso que para mim é relevante. É perceberem só que, ok, mercados financeiros não é só ações. Tem diferentes ativos e, além de ter diferentes ativos, ainda tem diferentes instrumentos financeiros. Isto porquê? Porque tem características diferentes. E cada investidor, cada um de vocês, também tem características e necessidades diferentes. Por isso é fundamental nós percebermos, não estou a dizer agora começarmos a estudar isto tudo de uma vez só, mas antes do processo de investimento, termos noção das características de cada um do instrumento é fundamental, ok? Em que eles dividem-se em termos de instrumentos financeiros, os de caixa, em que basicamente ocorre uma transferência
no momento da abertura de posição, a título de exemplo, para simplificar o que está aqui escrito. Quando nós compramos ações de uma determinada empresa através de ações, nós tornamos acionistas, face àquela a proporção, mas temos papel, capital social da empresa, ok? Faz parte que é nosso. Enquanto nós estivermos num produto derivado, por exemplo, através de CFDs, nós não vamos tornar, não temos papel da empresa. Simplesmente é um produto derivado que, como o próprio nome diz, vai derivar do ativo subjacente. No caso do exemplo do CFD da Apple, é um instrumento derivado do CFD, o ativo subjacente são as ações da Apple, em que vamos estar expostos à valorização ou desvalorização das ações da Apple. Mas a característica e a forma como estamos expostos é que difere, ok? E isso é uma das principais diferenças em que nós não ficamos com o papel, não detemos. E por isso, outra das características é a alavancagem. Um termo que eu acho importante de nós falarmos de alavancagem financeira. Eu não quero este webinar, ou seja, não é aqui para vender absolutamente nada. Nem acredito que vocês tenham alguma curiosidade em ter o poder nas mãos para tomar decisões de investimento. Por isso, porque o título de negociação e diversificação em bolsa, e estamos a explorar aqui a parte da diversificação e de vos colocar aqui diferentes ativos financeiros, diferentes instrumentos financeiros. Mais à frente também já vamos falar em diferentes mercados, em diferentes regiões geográficas, só para não ficarmos centrados. Muitas pessoas às vezes associam que é só empresas e às vezes só olham para empresas portuguesas e estarmos expostos ao índice de referência português. Não é que eu tenha alguma coisa contra, e há empresas que até acham interessante a nível técnico e a nível fundamental, mas ignorarmos toda uma classe de ativos e outras regiões geográficas parece mal, que não tem sentido. E este slide é mesmo com o objetivo de abrir ao máximo aqui, ou seja, pôr aqui um mindset tipicamente para estarmos abertos a negociar diferentes instrumentos, numa ótica de diversificação e de conhecendo o nosso perfil de investimento, conhecendo as características que os diferentes instrumentos financeiros têm, podemos negociar aquele que mais se adequa a nós. Ok? Bem, vamos avançar e deixem-me só ver se tem aqui alguma questão. Peço desculpa. Não tenho. Podem ir, se tiverem a ficar com questões, podem ir escrevendo, anotando, e na parte final também podemos verificar. Não me permite ter em tempo real, neste momento aqui, a vossa interação, se é que está a existir alguma. Agora, desmistificar outro aspecto que creio que existe. As pessoas associam mercados financeiros a investir em ações. Já percebemos que existem múltiplos ativos e diferentes instrumentos financeiros para o fazer, e associam também que as coisas correm bem para quem investe em bolsa quando as ações sobem. Ou seja, dois mitos: que só se investe em ações e que o cenário só é bom quando as ações sobem. Isso não é verdade. Okay? Não sei se vou recordar aqui alguém de algum momento menos feliz em bolsa, mas acho que é que os erros se aprendem, e também já passou tempo. Acho que não devemos ter problemas em falar disso, porque não devemos ter problemas em assumir o erro ou em assumir alguma falta de experiência que pudéssemos ter, ou de consciência, sobretudo, que pudéssemos ter, ainda que foi uma situação que já conhecemos bem a história. Estou a falar do BES, mas só para vocês perceberem, a título de exemplo, a maior parte das ações das pessoas que tinha exposição às ações do BES perdeu dinheiro, obviamente, por razões óbvias. Agora, eu conheço pessoas e sei de pessoas que lucraram com a queda das ações do BES. Como? Apostando na desvalorização. Eu não quero estar aqui a defender que o Bernardo disse que isto pode-se ganhar dinheiro com a desvalorização e que isto é bom desvalorizar. Nada disso. Simplesmente é desmistificar que só quando o preço dos ativos sobem é que nós podemos fazer dinheiro. Falso. Okay? Existem dois tipos de posições. Nós podemos comprar ou vender se nós acreditamos que um determinado ativo, seja uma ação, seja uma matéria-prima, um par cambial, aquilo que seja, que achamos que vai valorizar, o que nós temos que fazer é uma posição longa. Compramos na expectativa que suba, e ao termos essa expectativa que suba, e imaginando que sobe, nós podemos liquidar a nossa posição e vendemos, como está aqui no exemplo. Ou seja, um determinado ativo está a cotar a 10. Entretanto, sobe, vai para 11. Se nós vendermos, qual é que vai ser o nosso ganho? Vai ser esta diferença. Okay? Imaginem que compramos aqui 100 ações que estão a cotar a 10. Temos um investimento de 1000 euros. Se, entretanto, as ações passam de 10 euros para 11 euros,
nós tivemos de investir 1000 euros, ao vender vamos receber 1100. Por isso vamos ter um ganho de 100 euros, assumindo que era uma ação cotada em euros. Okay? Isto é uma posição longa. Ganhos com a subida do mercado. O que é uma posição curta? É exatamente o contrário. Agora, isto pode fazer alguma confusão. Eu não quero complicar, sobretudo quero explicar o processo que está por trás. Numa plataforma isto é muito simples. Tem um botão a dizer comprar, tem um botão a dizer vender. Nós achamos que vai subir, compramos. Achamos que vai cair, vendemos. Mas isto não é para ser casinho, não é? Ou seja, isto não é para ser escolher preto ou vermelho, isto só sobe a 10 e compramos ou vendemos. Isto é para ter um racional por trás. E por isso, quando nós achamos e estamos crentes que um ativo vai desvalorizar, seja ele qual for, e que queremos estar expostos a essa desvalorização, a forma que nós temos de lucrar é fazendo uma posição curta, em que o meu momento de entrada vai ser uma venda. Agarrando no mesmo exemplo, imaginem que queremos vender 100 ações que estão a cotar a 11, nós vendemos as 100 ações, imaginem que a nossa análise estava certa e que o preço efetivamente desvaloriza e cai para 10, o que é que acontece? O nosso ganho vai ser de 100. Ou seja, como vendemos aqui a 1100, depois compramos a 1000, assumindo as 100 ações a cotar a 11 e passado um tempo a cotar a 10, e o nosso ganho vai ser a diferença. Agora, vocês podem estar a perguntar, mas como é que eu vendo uma coisa que eu não tenho? Não é? Porque a posição longa é de senso comum, ou seja, compramos, o ativo que compramos valorizou, mais tarde nós vendemos. Perfeito, liquidamos a posição e o nosso ganho é a diferença. Numa posição curta, como é que funciona? Há um empréstimo, okay? Seja através negociando, por exemplo, em produtos derivados, da segunda parte dos instrumentos financeiros que tivemos, há um empréstimo e basicamente aquilo que acontece é o empréstimo de ações. Mas nem vamos complicar, nem vamos para produtos derivados. Imaginem que para nós vendermos uma coisa que não temos, o que é que nós temos que fazer? Temos que pedir um emprestado, ou seja, emprestam-nos, agarrando um exemplo das 100 ações, 100 ações. E nós agarramos essas 100 ações, vamos ao mercado e vendemos a 11 euros. O que é que vai acontecer? Vamos ficar com 1100 euros. Então vamos supor, agarramos desses 1100 euros e pomos no bolso. Agora, nós temos uma dívida. Qual é que é a nossa dívida? Para quem nos emprestou as ações, não são 1100 euros, são as 100 ações. Acreditando que o valor da ação vai desvalorizar, e imaginem que a nossa análise estava certa e caiu de 11 para 10, o que é que acontece? Eu, para devolver as ações, vou ter que ir ao mercado comprar. Então, agarro nos 1100 euros que tenho, que fiquei no momento em que vendi, e vou ao mercado, e para comprar as 100 ações já só preciso de investir 1000 euros. Então, agarro nos 1000 euros, dos 1100 agarro em 1000, compro as 100 ações, devolvo a quem me emprestou e fico com 100 euros. E isto é o racional que está por trás. Ok? Agora, não querendo complicar muito isto, podemos ir à plataforma daqui a pouco, se tiverem esse tipo de questões, e é muito fácil, clicar no botão comprar ou clicar no botão vender. Agora, isso tem um racional por trás e, sobretudo, é nisso que vamos falar mais à frente, em questão da análise e percebermos quando é que faz sentido comprar e quando é que faz sentido vender, ok? Sobretudo, queria-vos só desmistificar esta questão de isto só é bom quando as ações sobem e por isso não é verdade. Aliás, não são só ações e não é só quando os ativos sobem que podemos ganhar dinheiro, ok? Agora, perfil de investidor. Bem, isto falar-vos aqui também da diversificação da nossa carteira é algo importante nós termos essa capacidade de perceber que uma das principais formas de mitigar o risco é efetivamente diversificarmos. Okay? Agarrando, se nós tivéssemos colocado todo o dinheiro no BES, agora tínhamos zero desse dinheiro. Se tivéssemos colocado, por exemplo, no índice PCI 20, a verdade é que poderíamos ter menos dinheiro, mas não tínhamos zero, não é? Ou seja, diversificámos o risco. E, sobretudo, a capacidade de nós percebermos os diferentes ativos que existem, as correlações que existem no mercado, as características dos instrumentos que existem no mercado, é a primeira porta para nós ganharmos consciência de como é que nós conseguimos investir. Por exemplo, se nós investimos em duas ações do mesmo setor, vamos estar expostos àquele setor. Se investimos em índices americanos, em dois índices americanos, nós não estamos a diversificar o nosso risco, estamos a aumentar o nosso risco. Se os índices
falando aqui já do S&P 500, que é o índice de referência mundial, que já vamos falar um pouco mais à frente. Se nós também tivermos a negociar o Nasdaq, que é o índice do setor tecnológico, na verdade, ok, podem não ter uma correlação de 1, não ter uma correlação exatamente igual. O índice Nasdaq tem estado mais forte do que o S&P, mas a verdade é que se o S&P cai, a probabilidade do Nasdaq também corrigir é gigante. Por isso, nós não estamos a diversificar o risco. Por isso, isto é um conceito básico de diversificação. Agora, falando aqui no perfil de investidor, tenho que falar do binómio risco-rentabilidade. Há uma utopia que às vezes as pessoas criam essa expectativa. E às vezes muitas pessoas dizem: é pá, Bernardo, olha, eu quero investir, não quero investir muito, pá, mas quero investir numa coisa sem risco. Bem, então esta pessoa está-me a dizer que quer investir. Logo, está à procura da rentabilidade. Não há rentabilidade sem risco. Impossível. Ou seja, não há nenhum ativo financeiro, não há forma de nós ganharmos dinheiro sem risco. Eu não conheço. Em mercados financeiros eu não conheço essa forma. Okay? Não vale a pena estarmos aqui a falar em inside trading, em questões dessas. Obviamente que isso são questões que nem sequer são legais, e por isso há o risco de perdermos tudo, sermos multados e sermos julgados. Por isso, e também existe esse risco. Por isso, não há forma de nós querermos obter rentabilidade sem estar disposto a perder. E se há aqui alguém que tem a expectativa que abre uma conta de trading, que isto é tudo muito fácil, é dar meia dúzia de cliques e começar a fazer uns trocos e não está a arriscar a perder o seu dinheiro, esqueça. Se são essas as condições que querem investir em bolsa, então o meu conselho é: não invista nem na Diff Broker, nem em lado qualquer nenhum, porque isso não existe. Okay? E desconfiem sempre, porque infelizmente a informação não tem credibilidade em todas as áreas, na internet, e hoje em dia com a facilidade com que se coloca informação na internet ainda mais, e às vezes as pessoas podem ser aliciadas, tenho aqui uns trocos, quero ganhar, e as pessoas vêm com a expectativa de fazer 100%, 200% numa semana, num mês, dobrar a conta com pouco dinheiro. Meus amigos, isso não tem sentido absolutamente nenhum. E eu posso dizer que invisto em bolsa, invisto todos os dias, ou seja, sobretudo em mercado cambial e mercado de ações. Posso dizer, isto não é fácil de ganhar dinheiro em bolsa. Okay? E isto não é um webinar para vender ou para fazer aqui qualquer tipo de venda, é um webinar para vos consciencializar. E este é o primeiro passo que as pessoas, quando estão a começar a dar os primeiros passos, e quem negocia, de certeza que sabe do que é que eu estou a falar, investir não é fácil. E já vamos falar em análise, isto vai-vos fazer a análise, vamos falar sobretudo em análise técnica, vai-vos parecer tudo um mar de rosas. Não é. Uma coisa é analisar e ver o gráfico à esquerda, outra coisa é clicar. E digo-vos já que é difícil. É possível ser sustentável em bolsa? É. Sendo disciplinado, tendo uma estratégia, tendo um racional por trás, que é isso que vamos falar. Mas é difícil. Agora, em todo o caso, mesmo conseguindo ser sustentável, e estamos a falar aqui de algo, de uma negociação ativa, como eu comecei este webinar a dizer, que existe, nós somos os protagonistas, nós decidimos, nós temos consciência, temos um racional, que seja com o apoio de algum profissional ou não, mas nós temos consciência daquilo que estamos a fazer. Estamos a comprar numa zona que faz sentido, estamos a vender numa zona que faz sentido. Isso é meio caminho andado para as coisas começarem a correr bem. Agora, que tipo de instrumentos é que vamos negociar? Difere. Qual é que é o nosso perfil de investidor? Qual é que é o risco? Quanto porcentagem da conta é que nós estamos dispostos a perder? Isto é muito importante nós fazermos estas questões. Como é que eu vou diversificar as minhas poupanças? Vou abrir uma conta de trading e meto as minhas poupanças todas? Meto 20%, meto 10%? Ou seja, este tipo de questões são tudo questões racionais. São algo que nos ajudam a criar raciocínio no investimento em bolsa. E a maior parte das pessoas perde, primeiro, porque umas não têm a mínima ideia do que é que estão a fazer, e segundo, porque isto vira muito emocional, vira muito gambling. E o objetivo, hoje que vamos falar, é começar a recolher inputs e ter inputs para que isto não se torne gambling. Por isso, para falar aqui de instrumentos financeiros, eu organizei isto meramente com um critério, alavancagem financeira. Okay? E por isso, obrigações é algo, o risco que está associado quando estamos a comprar obrigações, ou seja, a comprar dívida. O risco que eu tenho é que a pessoa que eu estou a comprar dívida não tenha capacidade de me pagar. Esse é o meu risco, ou seja, um risco de default, ou seja, um risco de crédito, que a pessoa não tenha capacidade de cumprir as suas obrigações.
E por isso, esse é o meu risco que estou associado. Quando compro obrigações do Estado, o meu risco é que o Estado não consiga cumprir as suas obrigações perante a dívida que emitiu e não consiga devolver o pagamento. Eu empresto dinheiro ao Estado e o risco que eu tenho é que o Estado não me consiga pagar. Ou seja, isto obviamente tem um risco mais baixo. Depois temos as ações, e coloquei aqui ações no meio, não é que elas tenham propriamente menos riscos do que estes instrumentos. É sobretudo pela alavancagem. Ok? E quero desmistificar, e vamos falar já de seguida sobre a alavancagem. E mais uma vez digo-vos, não é objetivo estar aqui a vender produtos com alavancagem ou produtos sem alavancagem. Nada disso. Mas é desmistificar. Porque muitas pessoas pintam a alavancagem, no caso de negociar os CFDs, ou Forex, ou opções, ou futuros, ou warrants, que tem a sua complexidade, e uma pessoa que não perceba nada e que não tenha informação nenhuma, abrir uma conta e começar a negociar CFDs é meio caminho andado para as coisas correrem mal, é algo que não tem sentido nenhum e nós desaconselhamos completamente. Há formação para perceberem, há plataforma para explorar durante 1 mês, 2 meses, o tempo que vocês entenderem e acharem necessário para que comecem a perceber as características do produto. Agora, não é que a alavancagem não faz sentido. Primeiro de tudo, o que é alavancagem? Vou dar um exemplo muito prático. Imaginem um casal, ok? Imaginem um casal novo que está a pensar em comprar casa. O casal A e o casal B. Vamos ao casal A. O casal A ganha, ao final do mês, vamos imaginar, os dois juntos, imaginem, 2.000 euros líquidos que esse casal consegue levar para casa. E está a pagar, e escolhe uma casa e não quer comprar a casa, quer arrendar. Então o que é que ele faz? Imaginem que é uma renda que são 1.200 euros, ou vamos pôr 1.300 euros. Ganham 2.000 e todos os meses têm que pagar 1.300 euros de renda. O que é que eles estão a fazer? Recebem 2.000 e pagam 1.300 euros de renda. Não estão a pedir dinheiro emprestado, nada. Não se estão a alavancar. A alavancagem financeira basicamente é pedir dinheiro emprestado para investir. E eles não estão a fazer isso. Agora vamos assumir o casal B. Em que o casal B, em vez de alugar uma casa, quer comprar uma casa. Imaginem que, em vez dos 2.000, este casal leva para casa 6.000 euros. E com a renda, com a prestação da renda, ofereceu uma garantia, e com a prestação da renda que está a pagar ao banco, é isto. Obviamente há aqui muitas outras variáveis, mas o ponto que eu quero chegar, o exemplo pode ficar assim simples. Imaginem que pagam uma renda de 700 euros e ganham 6.000 euros. Qual é que acham que é o casal que corre mais riscos? O A ou o B? Qual é que é o que tem menos sentido financeiro? Obviamente o casal A. Porquê? Está a querer pagar, a querer assumir um custo fixo, independentemente de ter pedido um empréstimo ou não, do que o casal B. Enquanto o casal B tem um empréstimo, mas a verdade é que a taxa de esforço que tem da obrigação todos os meses da renda que tem, dá-lhe muita margem face àquilo que é o casal A. Ou seja, não é por não termos alavancagem que estamos a arriscar menos. Isso é um mito. Isso é mais um mito. E por isso, as pessoas e os reguladores fazem da alavancagem um bicho-papão e quase como fujam da alavancagem. Não, fujam da ignorância. Porque podemos estourar contas sem ter alavancagem. Podemos tomar más decisões de investimento independentemente de termos alavancagem ou não. O que acontece é, com produtos com alavancagem que já vamos ver, a velocidade que podemos estourar uma conta é muito mais rápida, efetivamente. Mas não quer dizer que eu sempre que esteja a negociar produtos com alavancagem esteja a fazer loucuras. Ok? Então, isto era algo só que eu queria fazer. Porque isto porquê? Porque face ao vosso perfil de investidor, a verdade é que pode fazer sentido abrir uma conta para negociarem produtos com alavancagem, por exemplo. Às vezes tem casos de pessoas que dizem: pá, Bernardo, quero abrir uma conta com pouco dinheiro, com 3.000 euros, por exemplo. Imaginem. E depois me dizem: olha, quero com 3.000 euros, pá, quero diversificar, não é? Um dos primeiros princípios que se faz, e quero construir um portfólio com 20 ou 30 ações. Com 3.000 euros, não dá. É impossível. Qual é que é a solução? Pôr mais dinheiro? Não. Isso, cada um que sabe aquilo que faz sentido de investir. Quando às vezes me perguntam: Bernardo, qual é que é o montante que achas bom para negociar? Não há pessoa melhor do mundo que saiba responder essa pergunta do que vocês próprios.
Agora, a solução pode em ir para produtos em que já possamos ter uma exposição diferente ao mercado, tendo consciência e noção clara dos riscos. Vamos falar aqui num conceito que é margin call, só para desmistificar, ok? Aqui a questão da alavancagem financeira. E mais uma vez vos digo, eu não sei se faz sentido, no vosso caso, investirem com alavancagem financeira. Depende de alguns fatores e das características próprias que vocês têm como perfil de investidor. Por isso, isto não é algo que aquele investe com alavancagem, aquele não investe, isso não é algo que se possa definir assim. Agora, um dos critérios é o montante de abertura de conta faz sentido. E percebermos qual é que é o montante, porque uma pessoa que esteja disposta a abrir uma conta para negociar com 50 mil ou 100 mil, vocês dizem, isso é muito. Mas, amigos, depende. Isso as contas, não vamos discutir aqui valores. O que é muito para um pode ser pouco para outro. Por isso só a própria pessoa é que tem que tomar uma decisão consciente e dinheiro que não lhe faça falta para bens essenciais, isso é fundamental. A partir daí os valores podem variar muito. Agora, só para vos explicar a questão da importância da diversificação e querer criar um portfólio com 20 ou 30 empresas a partir com 3 mil euros. Tem a ver com os custos associados à negociação. E não são os custos do broker A, B, X ou Y, é os custos que decorrem de um próprio broker. Sei que agora há brokers que têm comissões muito baixinhas, mas a verdade é que existe um custo de levar uma ordem à bolsa. Depois o próprio modelo de negócio já difere de broker para broker e se tem comissões tão baixas, inferiores ao custo que leva um broker em colocar uma ordem em bolsa, isso é porque o modelo desse broker já não pode ser ganhar com as comissões, já ganha de outra forma qualquer, mas não quer entrar por esses campos. Simplesmente dizer-vos, imaginem, nessa conta 3 mil euros, agarramos em 100 euros e investimos. Qual é que é o problema de investir numa ação com 100 euros? Vamos um exemplo prático. E estou a agarrar num exemplo extremo, mas é só para percebermos. 5 euros, vamos assumir 5 euros a comissão mínima, porque existem comissões mínimas, e lá está pelo custo que existe de levar uma ordem à bolsa. Imaginem, comissão mínima 5 euros. Nós temos um investimento de 100 euros. O que é que acontece? 5 euros, comissão de compra, mais 5 euros, comissão de venda. Estamos a falar de um custo de 10 euros. No montante de investimento, representa 10%. 10% do nosso investimento é custo. Nesse caso, a ação tinha de subir a 10% e só a partir daí é que eu estava a ganhar dinheiro. Ou seja, isto inviabiliza muito o rácio aqui de custo versus exposição ao valor de investimento, não justifica. E por isso mais vale as pessoas fazerem uma poupança, agarrarem um montante maior e depois investirem com um pouco mais de dinheiro se quiserem fugir à alavancagem. Agora, vamos então perceber algo muito importante. A alavancagem não é só isto, mas acho que a partir daqui, se percebermos este exemplo, conseguimos a partir daí todos ganhar um pouco mais consciência sobre o que é a alavancagem. Vamos assumir então estas premissas que montei aqui, só a título de exemplo. O investidor pretende abrir uma conta com depósito de 10 mil euros. Imaginem, vocês, faz sentido abrir uma conta de negociação com 10 mil euros. Entretanto, olham para o mercado e estão a ver e têm interesse em negociar um valor, ou fazer um investimento de 100 mil euros. Ou seja, o valor nominal ser de 100 mil euros. Abrem a conta, estão a explorar oportunidades diferentes e faz sentido investirem com aquela quantidade. Isto pode parecer muito em produtos derivados, é algo, e depois depende do produto, depende da percentagem da variação do produto que tem, pode ser muito ou pode ser pouco, mas vejamos o seguinte exemplo. 10 mil euros e abrimos uma conta com 10 mil euros e queremos fazer um investimento de 100 mil. A margem exigida são 5%, ou seja, da mesma forma, quando nós compramos uma casa, o banco pede-nos uma garantia. Quando nós estamos a operar produtos com alavancagem financeira, o broker pede-nos uma garantia. E vamos exigir que exijam-nos 5% do nosso valor de investimento. A margem exigida, a percentagem, é sempre face ao valor nominal. Valor nominal, valor de investimento, valor de exposição são sinónimos. É tudo o mesmo. É quanto é que estamos a investir. Então, ou seja, nós nesse cenário abrimos uma conta com 10 mil euros, estamos a explorar uma oportunidade de investimento e vamos investir 100 mil euros. Vamos estar expostos a 100 mil euros. Em que desses 100 mil euros, como é que nós investimos 100 mil euros se nós só abrimos uma conta com 10 mil? Há um empréstimo. O broker exige-nos nós pelo menos termos 5%. Ou seja, pelo menos termos 5 mil euros. Condição cumprida. A nossa conta, que abrimos agora mesmo, tem 10 mil,
O broker está-nos a exigir 5 mil, ok, deixem-nos fazer essa operação. Agora, o que é que acontece? Isto pode parecer, isto é empréstimo, eu não percebo nada disto, estar a fazer com empréstimos ainda fico com dívidas. Vamos perceber como é que isto funciona. Primeiro, há um mecanismo, vou-vos falar de margin call, que é um mecanismo de proteção. Ok? Uma pergunta típica. As pessoas começam a fazer contas, verdade, então a minha conta pode ir a negativo, não é? Se isso valoriza contra mim mais 10%, pode ir a negativo. Na teoria, sim, pode, essa é a resposta. Na prática, é praticamente impossível que isso aconteça. Porquê? Porque não é desejo do broker. Okay? Eu já nem vou entrar em questões legais, ou seja, e a conclusão que eu quero retirar no final, nem vale a pena entrarmos a questão legais se a conta ficar negativa ou não. Vamos lá ver. Quando abrimos uma conta não é para perder dinheiro, quanto mais ir para negativo. Então vamos ver que mecanismo de proteção é que nós temos e como é que isto funciona. É um mecanismo que se chama margin call, e que é basicamente um rácio muito simples. Garantia, parte do numerador, e no denominador, valor de conta. Ou seja, vamos pôr aqui este rácio. Imaginem. Qual é que é o nosso valor de garantia? Isto nunca altera ao longo da posição. Ou seja, aquilo que o broker nos exige ter em conta para abrirmos aquela posição, isto nunca vai alterar independentemente da flutuação do mercado. São sempre estes 5 mil euros, ok? Neste exemplo. Garantia 5 mil euros. E agora vejam, vamos pôr aqui o valor de conta nos 10 mil euros, certo? Então isto vai-nos dar aqui um rácio. Nós fazemos os 5 mil a dividir pelos 10 mil. E agora o que é que temos? 50%. O que é que isto significa? Significa que a minha conta, ou seja, peço desculpa, a garantia que o broker exige representa 50% do valor da minha conta. O que é o valor da minha conta? É o dinheiro que eu tenho em caixa, mais ou menos as mais-valias que eu tenho das posições abertas. Ou seja, quanto é que a minha conta vale se eu fechasse as posições todas neste segundo, quanto é que a minha conta valia? Então contabilizo o dinheiro que tinha em caixa, mais os ganhos ou as perdas potenciais. Okay? Então vamos supor que a coisa começa a correr mal. Nós abrimos a posição e o mercado começa a ir contra nós. Imaginem que compramos e o mercado começa a corrigir. E a nossa conta tem os 10 mil euros, mas depois vai ter que contabilizar a perda potencial. Imaginem que a nossa conta passa de 10 mil euros para um valor de 8 mil euros. O que é que acontece ao rácio? Se aumentamos o denominador, o rácio aumenta. Então quer dizer que a garantia que o broker me exige já não são os 50%, mas sim os 63%. Imaginem que a coisa continua a correr mal e nós, em vez de estarmos a perder 2 mil euros, já estamos a perder 3 mil euros. A nossa conta já só vale 7 mil. Isto começa a aumentar. Bem, quando isto chega aos 100%, dispara o alerta no broker, é acionado um mecanismo de margin call e a partir deste momento o broker tem o direito de fechar todas as nossas posições. Porquê é que ele faz isto? Porque é um mecanismo de segurança. E o broker não tem nenhum interesse em ficar com contas negativas, porque senão quem é que depois paga? Ou seja, somos nós que devemos ao broker. Imaginem isto, em vez de um caso, em milhares de casos. Um broker fecha a porta. Fica toda a gente a dever dinheiro ao broker, por isso o broker tem interesse zero nisto. Então isto é um mecanismo de proteção do broker. Agora, aquilo que eu acabei de dizer é algo importante de nós interiorizarmos. Isto é como é que o broker se protege da posição. Se protege de nós estourarmos a nossa conta e isto entrar em negativo. Antes deste mecanismo margin call, tem que existir outro mecanismo. Sabem qual é que é esse mecanismo? Autodisciplina. Antes do broker proteger o meu dinheiro, tem que ser eu próprio a ter mecanismo de proteção. Eu não posso estar disposto a deixar com que o mercado desvalorize com este tipo de alavancagem, não é? Obviamente que estivermos a fazer outro tipo de investimento, mas eu não posso permitir que o mercado vá 5% contra mim. Então num trade, numa operação, na primeira operação, eu dou cabo de 50% da conta. Isto faz algum sentido? Isto não faz sentido nenhum. Por isso é que eu costumo dizer, a alavancagem é uma pistola com balas. O tiro na cabeça somos nós que o damos. Por isso, ele até podia corrigir 5% e nós termos a posição aberta. Então, mas se não queríamos perder 5 mil euros, o que é que tínhamos de fazer? Tínhamos que ir com menos quantidade. Que uma nota para o risco.
Muitas pessoas às vezes confundem aquilo, a garantia que é o risco, ou seja, estes 5 mil euros é que era o nosso risco. Não. O nosso risco divide-se em duas parcelas. Algo muito simples. Ou seja, a percentagem que o mercado vai contra nós. Isto é o nosso risco. Imaginem que na nossa estratégia deixamos ir, neste caso, 5%, 2%, 3%, o que for. Agora, quanto é que vale 5%? Quanto é que vale 3%? Quanto é que vale 4%? Somos nós que definimos através da quantidade que negociamos. Mas isto é fundamental. Se quem gera o risco não é o produto, não é a característica do produto. Somos nós. E isto é importantíssimo nós termos conscientes. E agora vamos falar em análise técnica e vamos perceber que um dos principais objetivos da análise técnica é exatamente limitar o risco. Ok? Vamos agora voltar aqui à apresentação e depois vamos para a parte da plataforma e por isso agarrando neste racional e esta necessidade de termos uma estratégia para nós termos aqui, para tomarmos decisões de investimento, tem que haver um racional por trás. E para isso precisamos de analisar. Como é que nós podemos analisar? Temos dois métodos, a análise fundamental e a análise técnica. Podíamos estar aqui a perder mais meia hora em falar em análise fundamental e análise técnica. Eu quero simplificar ao máximo. Análise fundamental é tentarmos descobrir quanto é que vale o valor intrínseco de um determinado ativo, agarrando, por exemplo, numa empresa, é percebermos as condições do setor, há potencial de crescimento ou não para a empresa, é analisarmos as contas da empresa, a alavancagem da empresa, ou seja, a dívida da empresa, os múltiplos financeiros da empresa, quanto é que está a pagar de dividendos, se olhando para as contas, são contas saudáveis, se o mercado, o setor em que está inserido tem potencial de crescimento, qual é que é o seu desempenho face aos seus competidores, isto é tudo análise fundamental, que também é algo que tem uma parte de números, não é? Ou seja, são números, analisar a contabilidade da empresa, tem uma parte de expectativa e já uma parte subjetiva. Eu posso achar que um determinado setor vai ter um potencial de crescimento, mais pessoas podem achar e pode haver outras pessoas que acham que não vai ter esse potencial de crescimento, por isso tem sempre uma parte subjetiva e depois, e isto é basicamente, ajuda-nos a criar uma opinião. A análise fundamental é agarrarmos e termos uma opinião. Podemos criar a opinião através da análise fundamental e da análise técnica. O que é que eu defendo? O que é que nós defendemos? A complementariedade. Entre a análise fundamental e a análise técnica, já vamos desdebruçar um bocadinho mais sobre a análise técnica. Mas, sobretudo, há muito estas questões e estas divergências, por vezes, entre o que é análise fundamental e o que é análise técnica, e muitas pessoas, por vezes, têm... ou são muito fundamentais ou são muito técnicas. Eu acho que isso não nos leva a lado nenhum querer aqui perceber qual é que é a melhor análise. Obviamente que podemos, face ao nosso perfil de investidor, e se investimos mais no longo prazo ou mais no curto prazo, isso também tem influência. Qual é que é o tipo de análise que nos pode oferecer uma informação mais útil, mas sobretudo a complementariedade entre as duas é fundamental, ou seja, é muito necessário. Ou seja, é o melhor cenário. Ok? Não acho que nem devemos ignorar a análise fundamental, nem ignorar a análise técnica. Ok? Agora, o que é a análise técnica? Bem, a análise técnica é o estudo do comportamento entre compradores e vendedores através do gráfico e identificar regiões que haja uma maior probabilidade de existir opressão compradora ou opressão vendedora. Okay? Falando assim, muito rápido, tentando desmistificar o que é a análise técnica, é olhar para o preço, para o movimento do preço através de um gráfico e a partir daí conseguimos perceber o comportamento dos compradores e dos vendedores que existiu. Porquê? Como é que o preço varia? Voltando agora outra vez aqui um bocadinho ao nosso ponto inicial. O preço varia se existe maior pressão compradora ou maior pressão vendedora. É assim que o preço varia. E por isso, a análise técnica, o estudo da análise técnica, é nós conseguirmos tirar as nossas interpretações do comportamento comprador e do comportamento vendedor. E o que é que está a dominar no mercado? É o sentimento de compra ou o sentimento de venda? E a partir de identificarmos regiões em que possamos definir uma estratégia. A complementariedade das duas é o melhor. É termos uma opinião, é vermos se há potencial de crescimento e depois de vermos se há potencial de crescimento, em que zona é que faz sentido para ele limitar o meu risco. Isto, em números, de forma simplificada, é este o racional da análise fundamental e da análise técnica. Algo muito importante na análise técnica
e que nos ajuda é percebermos o comportamento dos investidores, de compradores e vendedores. É isso que nós estamos a negociar o preço varia pela pressão compradora e pela pressão vendedora, e é algo que se chama tendências. Existem 3 tendências, uma tendência ascendente, uma tendência descendente e uma lateralidade, ou seja, basicamente é uma lateralidade ou uma não tendência. O que é uma tendência ascendente? Vamos ver, neste caso um exemplo, o mercado norte-americano que se encontra numa tendência ascendente desde o crash de 2008, e agora estamos a falar do índice S&P 500, de uma análise desde 2009, foi na altura em que fez os mínimos após a crise, a última crise que existiu, a crise norte-americana, a crise apelidada, a crise de subprime, em que fizemos mínimos na região dos 650 pontos, e neste momento estamos a cotar acima dos 3.000 pontos, mais concretamente ali na região dos 3.100 pontos, e por isso aquilo que vos posso dizer é que houve uma evolução brutal deste índice, e se calhar a maior parte das pessoas não tem noção, mas subimos desde os mínimos de 2009 até aos máximos que fizemos este ano, tivemos uma valorização superior a 400%. Okay? Agora, qual é que é a importância do S&P 500? É o índice de referência mundial. Porquê? Porque é americano? Não. Ou seja, sim, mas não porque alguém escolheu e começou a ser o índice de referência. Isto tem uma justificação. Em números redondos, 50% do dinheiro investido em bolsa está concentrado na bolsa norte-americana. 50% do dinheiro. E por isso, para eu ter um sentimento de mercado, é fundamental analisar o índice de referência, S&P 500. E nós percebemos que a pressão tem sido compradora. Ao longo do tempo, o que é que tem acontecido? Os compradores têm ganho a luta face aos vendedores. Tem sido maior pressão compradora do que vendedora. Por isso é que temos uma tendência ascendente. Qual é que, em termos de conceito, o que é uma tendência ascendente? É uma sucessão de máximos e mínimos crescentes. Isto é uma tendência ascendente. E nós, com a técnica do olhómetro, conseguimos ver isto. Conseguimos perceber que houve um mínimo aqui feito, os mínimos de 2009, depois tivemos mínimos superiores, mínimos superiores, mínimos superiores, mínimos superiores. Não é? E o mesmo com os máximos. Fomos fazendo máximos. Através do olho conseguimos ver isto. Agora, o que a análise técnica faz, e isto é uma linha de tendência ascendente, neste caso uma linha de suporte, que já vamos ver o conceito de suporte e resistência e de resistências quando formos para o gráfico, mas sobretudo dizer-vos, é delimitar esta tendência. É uma linha de tendência. Que nós reparamos que sempre que o preço se aproximou, reagiu. Mas já vamos ver com mais destaque, já daqui a pouco, o S&P 500. Outro exemplo, Heineken, vejam, uma linha que define também a tendência ascendente, ok? E um exemplo de uma tendência descendente, temos aqui neste caso a evolução do Deutsche Bank, entre 2010 a 2020, vejam, passa por um conjunto de pontos, sempre se aproximou da linha, corrigiu e, sobretudo, nós conseguimos delimitar aquilo que os nossos olhos estão a ver, ou seja, uma tendência, quem é que manda aqui no longo prazo? Os compradores ou os vendedores? Os vendedores. Não é? Isto é algo tão simples como pôrmos um gráfico de longo prazo e perceber o que é que está a dominar, a pressão compradora ou a pressão vendedora, numa estratégia de longo prazo. Eu pergunto, vocês tinham interesse em comprar a Deutsche Bank? Se calhar acabou de fazer os últimos mínimos e agora vai começar uma reversão de tendência e vai começar a subir. Pode acontecer, pode sempre subir. Temos de estar sempre dispostos aos dois cenários em bolsa. Nada é certo. Mas a verdade é, no longo prazo, ao longo deste tempo, fez algum sentido estar a comprar? Obviamente que houve aqui momentos que subiu. Mas na ótica de mantermos a posição de longo prazo, quem é que estava mais forte? Compradores ou vendedores? Claramente vendedores. A probabilidade de nós mantermos uma posição aberta e fechar passado um tempo é maior de ganharmos a comprar ou a vender? Claramente a vender. Ok? Ao contrário, se olharmos para uma Heineken, qual é que tem mais interesse? Em comprar a Heineken ou comprar o Deutsche Bank? Bem, claramente que a Heineken apresenta aqui uma figura muito mais interessante do que o Deutsche Bank. Bem, para simplificar isto e antes de irmos para a plataforma, nestes minutos finais, é importante termos uma estratégia de investimento. É importante termos conhecimento. Fundamentalmente termos consciência daquilo que estamos a fazer. Estes webinars resultam muito, funcionam muito, e o outro tipo de webinars que nós temos, mais a ótica da formação, mesmo cursos de formação que nós temos,
é muito de dar consciência às pessoas. Mesmo no momento da abertura de conta, nós queremos que seja um processo consciente. Nós não temos interesse nenhum em que vocês abram conta, nem saberem muito bem o que é que estão a fazer, com a expectativa que isto é tudo muito fácil, depois perdem o dinheiro todo, depois chateiam-se, desmotivam. E enquanto rentabilidade para nós, corretor, temos zero, ou seja, ou próximo de zero, ou seja, não cabe numa conta de 2 meses, se preciso até depois dizem que eles incentivaram-me a abrir conta e aquilo correu mal, ou seja, até ficam com uma imagem pouco credível neste caso, nossa, DIFbroker, e nós não temos, no nosso modelo de negócio, não temos interesse nisso. Nós gostamos de ver este negócio como algo win-win. As pessoas dizem, o corretor ganha sempre quando se negocia. É verdade. Se vocês comprarem uma determinada ação e perderem, nós ganhamos a comissão e estamos completamente à parte. Se vocês ganham ou se vocês perdem, nós temos um ganho fixo. Não ganhamos mais se vocês perderem, nem perdemos se vocês ganham. Não há qualquer tipo de conflito de interesses. Mas, se vocês perdem, no longo prazo isto não é bom para nós. Porque se uma pessoa que se mete em bolsa é para rentabilizar as suas poupanças, não é para estar a perder dinheiro. Porque se for para estar a perder dinheiro, mas já está quieto. Por isso, se as coisas não correm bem, se não há consciência, a probabilidade é que as coisas corram mal. E o que é que acontece? O que vai acontecer é que desmotivam. Okay? Por isso, somos uma empresa que gosta muito de investir na ótica da formação e, sobretudo, no momento de decidirem abrir conta, que seja consciente. Como assim decidirem não entrar no mundo dos mercados financeiros? Que seja uma decisão consciente. Sobretudo, o que eu gostava que saíssem daqui é com mais alguns inputs para que possam, dentro de um futuro, não sei se já negociam ou se não, mas tomar uma decisão consciente. Tanto na hora de investimento como na hora de decidir se querem abrir uma conta ou não. Podem perceber e podem ao final de uma certa formação, perceber, ok, isto não é para mim. Mas pelo menos é uma decisão consciente. E temos webinars gratuitos, a formação gratuita também que podem aproveitar. Sobretudo, já voltamos aqui, ou seja, dois aspectos que vamos ver agora na parte gráfica, que vou já avançar, que é, ao definirmos uma estratégia, há aqui isto que a análise técnica, sobretudo, nos oferece, isto que vamos falar, é algo muito importante. Aumentar a probabilidade de sucesso, ou seja, nós queremos comprar numa região em que haja a probabilidade de existir maior pressão compradora do que pressão vendedora. Isto é um patamar de suporte, ok? E é isso que agora aproveito para explicar os dois conceitos importantes a nível técnico. Já vimos as tendências e explicar o que é que são suportes e resistências. O suporte é uma região do gráfico, uma região de preços, níveis de preços, em que existe uma maior probabilidade de aparecer maior pressão compradora do que vendedora. Resistência, o que é? É uma região de nível do gráfico em que existe uma maior probabilidade de existir maior pressão vendedora do comprador, ou seja, do preço cair numa resistência, do preço subir no patamar de suporte. Então, o que é que eu quero fazer? Quero ser comprador numa região do gráfico onde os compradores vão estar fortes, para existir a probabilidade do preço subir. E eu ser comprador e ganhar com isso. Ou seja, probabilidade. Não é certeza, é probabilidade. Isto é análise técnica. E depois, qual é que é a grande vantagem? Diminuir o risco. E vamos ver, e começar já por falar aqui no exemplo. Vamos aqui para a plataforma. Bem, vamos agarrar aqui no exemplo S&P 500, o índice de referência mundial. Entretanto, já estamos aqui a chegar a 1 hora, depois eu não estou a ver qualquer tipo de questão que vocês tenham, mas já vamos ter um espaço destinado para essas questões. Acredito que possam existir algumas questões e depois até, se quiserem ver aqui algum tipo de análise técnica ou de outro ativo que me queiram pedir, podemos fazer aqui uma análise em direto, mas vou-vos tentar só explicar aqui um bocadinho o racional, mais do que estar a analisar. Depois podem aceder ao nosso serviço, uma semana completamente gratuita em que fazemos análise técnica e temos webinars 2 vezes ao dia, ou melhor, 3 vezes ao dia, em que identificamos oportunidades reais de investimento nesses webinars. Podem assistir sem qualquer problema, vou-vos explicar o racional. Muitas pessoas me dizem, pá, Bernardo, a análise técnica isso é muito subjetivo, isso é linhas, às vezes funciona, outras vezes não funciona, porque é que desenho uma linha e aquilo respeito? Nunca se esqueçam da premissa da análise técnica. É percebermos o comportamento de compradores e de vendedores. Interpretarmos o seu comportamento. Ok? Então, se nós formos S&P 500, vamos dar um exemplo que eu costumo utilizar, que representa bem, porque o facto de estarmos
uma tendência ascendente, gosto de ir para trás e vermos em 2013, se recuarmos aqui a 2013, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que estamos em novembro de 2013. Já sabemos que o S&P está a cotar nos 3.100 pontos neste momento e vamos recuar até novembro de 2013. Ok? Vamos lá. Vamos tentar pôr aqui o gráfico. Em novembro de 2013. E vamos imaginar o seguinte. Vamos expor no papel do investidor. Porque se o preço mexe conforme o comportamento entre compradores e vendedores, então vamos tentar pôr na pele do investidor. Imaginem o seguinte. O S&P estava a subir, na altura aqui, em outubro de 2013, em máximos históricos, faz aqui uma consolidação, está aqui meio numa lateralidade e continua a subir. E nesse momento em que sobe, nós decidimos comprar. Imaginem que compramos aqui, números redondos, para simplificar, 1.750. Okay? E na altura, nós estamos com uma posição aberta, entretanto, o tempo começa a passar, o índice começa a subir e nós começamos a ganhar. Imaginem que começamos a ganhar 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 5.000 euros, estamos todos contentes e começamos a esfregar as mãos. Epa, isto está-me a correr bem, ainda bem que eu comprei, estou a ganhar. Entretanto, chegamos aqui em novembro de 2013, veja, na altura não havia máximos, ou seja, estávamos numa altura que eram máximos históricos, o preço nunca tinha valorizado tanto e nesta altura, quando chegamos aqui por em cima do patamar dos 1.800, isto representa aqui o nosso ganho de 5.000 euros. Entretanto, o preço começa a corrigir. Ou seja, quando ele vem aqui aos 1.810 números redondos, nós estamos a ganhar 5.000 euros. Entretanto, ele corrige para os 1.780 e vamos imaginar que nós já só estamos a ganhar 3.000 euros. Qual é que é o nosso sentimento? É um sentimento de agrado? Epá, ainda bem que estou a ganhar 3.000 euros. Não. Porquê? Porque nós já ancorámos um valor. Os nossos olhos, o nosso cérebro, já viu a nossa conta a brilhar, a dizer mais 5.000 euros. E isso nós já não esquecemos. Porque nós abrimos uma conta para ganhar dinheiro. E isto é emocional porquê? Porque mexe com dinheiro. Porque nós queremos ganhar dinheiro. Não é? Por isso não vamos estar aqui com rodeios. Abrimos uma conta de negociação para ganhar dinheiro. E isso afeta-nos emocionalmente. E aquele valor dos 5.000 euros bonito, verdinho, que nós vimos a conta, a ganhar mais 5.000 euros, nunca mais vamos esquecer. E neste caso, nós ganhamos 5.000 euros quando o mercado estiver a cotar nos 1.810 pontos. Entretanto, o mercado cai e nós ficamos... Não acredito. O nosso pensamento não é que estamos a ganhar 3.000 euros. É, estou a perder 2.000 euros. É que na verdade é mentira, não estamos. Mas psicologicamente isto converte-se numa perda. Porquê? Porque a nossa base de referência são mais 5.000 euros. Aquilo é o cenário ótimo. Menos do ótimo, já vai haver espaço a desilusão. E essa desilusão chama-se 2.000 euros, que é a diferença do que tivemos a ganhar e do que estamos a ganhar agora. Então, o que é que acontece? Imagina, o sentimento é negativo. Quando lá vai, outra vez, à região dos 1.810, que impacto é que isso vai ter na nossa conta? A nossa conta vai voltar a estar a ganhar os tais 5.000 euros. O que é que nós fazemos? Esfregamos as mãos. Estou a ganhar outra vez. Pensem, isto é máximos históricos. Uns era 5.000 euros, outros era 2.000, outros era 1.000, outros era 50.000, outros era 200.000. Estamos em região de máximos históricos. Foi lá uma vez e foi rejeitado. Ganharam os vendedores, a pressão vendedora apareceu. Os compradores ficam tristes. Quando lá vai a segunda vez, o que é que acontece? O que é que se imaginavam fazer? Estiveram tristes quando deixaram de ganhar 5.000 e 3.000. Se a vossa conta volta a refletir um ganho de 5.000 euros, muito provavelmente vão vender. Muitas vendas, o que é que acontece ao preço? Cai. E o preço corrige. Entretanto, o preço corrige e volta lá para cima. Volta lá para cima. Aqui na altura, em janeiro de 2014. Entretanto, volta a corrigir. Nós pensamos, quando isto sobe, pensamos, bem, ainda bem, pensamos, pô, se podia ter mantido a posição. Depois voltamos isto aqui, bem, ainda bem que saí. Entretanto, quando estamos aqui em março, começamos a fazer contas. Epá, isto já subiu dos 1.810 para os 1.870. E começamos a pensar, epá, eu devia ter mantido a posição. Então aqui começa a surgir novamente para as pessoas que saíram, que foram saindo das posições e que agora veem isto.
a disparar, nos 1870, penso, quem me dera ter a posição. Começam a fazer contas. Epá, em vez de 5 mil já estava a ganhar aqui 9 mil ou 11 mil, o que seja. Entretanto, o que acontece? O preço voltou a que zona? Aos 1810. E vejam o que é que acontece. Houve aqui pressão compradora. Porquê? Existiu a pressão compradora. Ou seja, estamos a falar de uma resistência. Tivemos esta resistência, máximos históricos. Corrigiu uma vez. A necessidade de vender. Voltámos a ter 5 mil euros. Voltaram a ser vendedores. Por isso temos aqui uma resistência. E neste caso, esta resistência converteu-se num patamar de compra. Porquê? Imaginem as pessoas que estão a analisar o mercado, ganharam 5 mil euros e agora pensam, podia ter ganho muito mais. E porquê é que desperta outra vez vontade de comprar no preço a que saíram? Porque psicologicamente já não perdem distância nenhuma. Eu comprei 1750, saí nos 1810, agora aquilo baixou, olha, é a mesma coisa do que tivesse mantido a posição. E então volta a aparecer aqui desejo comprador. Entretanto, vamos agora experimentar fazer o seguinte. Vamos só para percebermos como este exemplo que demos fica marcado. E é por isso que as regiões têm um simbolismo. E na análise técnica funciona exatamente por isto, porque isto é psicológico. Vejam que a região dos 1810, o que é que funcionou? Funcionou como patamar de suporte. Entretanto, nunca mais de lá chegou. Porquê? Porque neste momento já subimos bastante. Houve aqui a correção dada à crise do coronavírus, mas vejam que o gráfico, uma recuperação em V. Mas vejam o seguinte. Este patamar, que era máximos históricos em 2013, teve uma certa importância. Foi quebrado aqui, é verdade, mas a verdade é que, à exceção deste movimento, nunca mais, vejam, até depois aqui, nesta altura, em janeiro de 2016, voltou a ir lá ao pormenor. E vejam o que é que acontece aqui. Um swing descendente, um movimento muito rápido, há aqui muita pressão compradora, o preço sobe logo. Imaginem que vocês até tinham este patamar e que já sabiam, e aos 1810, a tal região que já funcionou como patamar de suporte. Mas o preço foi muito rápido. Deu poucas oportunidades. Num dia tocou e reagiu logo tudo. Quando isto sobe aos 1938, qual é que é o sentimento de quem não entrou ver o preço? Os 1810 voltaram a funcionar como suporte. Porquê é que eu não comprei? Isto agora disparou. Quando vai lá a segunda vez, quem não aproveitou para comprar, aproveita para entrar. E neste caso até temos aqui uma formação gráfica, que é um duplo topo, que significa uma formação que nos indica inversão da tendência de um swing descendente, de um swing em quem está a dominar é a pressão vendedora, faz-nos este padrão, psicologia de mercado. À segunda, os compradores não, isto aqui é mesmo para comprar. E sobe, e temos a confirmação da formação gráfica quando quebra a região dos 1937, o máximo entre os dois mínimos. E vejam, a inversão de um swing descendente para um swing ascendente. E a partir daí quem começa a dominar são os compradores. Entramos numa tendência ascendente. Ok? Isto é análise técnica. Vejam aqui outros exemplos. Quando isto corrige, nesta vez dos tais 5 mil euros, isto corrigiu. Até onde? Até onde é que isto corrigiu? Vejam lá. O que é que foi isto? Anterior resistência a funcionar. O mesmo exemplo que demos, que foi tipicamente o exemplo, ok? A pôr-nos num papel de potenciais compradores e vendedores. Vejam, o que é que acontece? Patamar de resistência. Quando lá vai, agora já não perca oportunidade nenhuma do mercado. E vejam a funcionar. E podemos ver, recentemente, vejam aqui, mais um caso. Os mínimos feitos desde a crise do Covid, se nós desenharmos aqui uma linha, e estamos a falar sobre coisas super simples. Vejam, os mínimos onde vieram coincidiu com o quê? Com esta região de resistência que tivemos em agosto de 2016. Em que coincidiu com estes mínimos. E vejam, toda a gente andou a falar de um crash, do crash, e acredito que tenham falado isto também na palestra hoje de manhã. O que aconteceu foi uma oportunidade ótima
para comprar em termos técnicos. Claro, fomos inundados com todos os dias com a ideia que a economia iria colapsar. Mas veja, o gráfico que eu vos mostrei há bocado é S&P 500 numa base mensal, linha de suporte desde os mínimos de 2009, desde a última crise. O que é que funcionou? Com um patamar de suporte, patamar de compra. Foi isto que aconteceu. Uma oportunidade de compra. E houve alguém que comprou, porque senão o preço não tinha subido, sobretudo as mãos fortes. E quem é que vendeu? Os clientes de retalho. Porquê? Porque se assustaram. Porque foram todos os dias inundados com notícias e houve uma transferência de valor muito grande do pequeno investidor para o grande investidor. E a análise técnica ajuda-nos a perceber, ok, calma, ele mensalmente recuperou. E no dia em que fechou mesmo nós percebemos, ok, eles estão aqui a aguentar o preço. E isto é análise técnica. Não vamos adivinhar, não vamos ter nenhuma bola de cristal. Não vamos ter absolutamente nenhuma bola de cristal. Mas vai-nos ajudar a ganhar consciência e a ter o timing e a perceber o mercado. Ok? Numa tendência ascendente, faz sentido vender, faz sentido é comprar. Esperar oportunidades que vá aos patamares de suporte para comprarmos. E porquê? Porquê que é num patamar de suporte que eu compro? Por aquilo que falámos. Risco. Veja o seguinte. Imagine um investidor que comprou junto à linha de suporte. Ok? Ou seja, temos aqui o primeiro toque em agosto, ou seja, a primeira vez que conseguimos desenhar a linha, não é? A partir destes mínimos, e depois volta-se a aproximar e a funcionar como patamar de suporte em fevereiro de 2016. Vejam este exemplo. Um investidor que comprou junto ao patamar de suporte e um investidor que comprou longe da linha de suporte. Okay? Imaginem este caso. Peço desculpa. Veja. Qual é que era o limite? Obviamente estamos a falar só aqui a título de exemplo. Mas vejam. Qual é que era o limite? A nível de rácio. Ou melhor, desculpem, a nível de risco. Se quebra um patamar de suporte, se os vendedores estão mais fortes do que os compradores numa região em que tipicamente a probabilidade é que os compradores estejam mais fortes, por isso é um patamar de suporte, em termos técnicos o que faz sentido é saltarmos fora da posição. Limitamos o risco. Vai à região que tem que reagir. Se não reage, saltamos fora. Este é o racional. E este investidor estava a correr um risco na casa, vamos expor 10%, 6% neste caso, ok? 7%. Um investidor que compra sem este tipo de racional não consegue limitar o risco. Nós a certeza nunca vamos ter. Porque isto, agora de ver com o gráfico, a negociar à esquerda é muito fácil. O problema é que na altura temos isto e nunca sabemos o que é que vai acontecer. E isto pode cair a qualquer momento, pode sempre subir ou pode sempre cair. E nós temos que ser obcecados é pela perda. Eu costumo dizer isso. Eu sou obcecado por perdas. E as pessoas dizem, Bernardo, és obcecado por perdas? Sou obcecado por perdas, porque se nós pensamos em quanto é que podemos ganhar, vamos estar sempre a fazer asneira. Utilizamos a alavancagem e vamos estar a alavancar até o tutano e a declarar a nossa sentença de morte à nossa conta trading. Nós temos que pensar é sempre na ótica da perda. Quanto dinheiro é que estamos dispostos a perder? Quanto? Porque é que a análise técnica serve? Para limitar o risco. E é isto que nós fazemos diariamente no nosso serviço. Temos cursos de formação, temos um serviço associado que o que fazemos é análise técnica, a complementar com a análise fundamental e identificar oportunidades em que o risco seja baixo. Quando for para perder, e perdemos, é para perder pouco. Quando for para ganhar, é muito mais do que quando se perde. Ok? Se quiserem saber mais informações sobre cursos, este serviço de webinars em que exploramos oportunidades, dei aqui uma amostra daquilo que fazemos, algo muito simples, mas sobretudo é perceberem, e esta era a mensagem principal, isto tem um racional por trás. Isto não é casino. Não vejam isto como casino. Se for para verem como casino, pá, acho que divertem mais e acho que é melhor emprego o dinheiro de irem beber um copo ao casino. Agora, obviamente, que isto está tudo condicionado, mas quando isto tudo passar, ir beber um copo ao casino e acho que se divertem mais a fazer puramente algo de gambling, algo que não é racional e que depende da sorte. Se quiserem investir, não jogar como racional, então tentem perceber, porque isto tem um racional por trás, em que nunca vão acertar tudo. Um trader é feito entre a gestão de ganhos e perdas,
E esse é o grande objetivo. É nós termos a capacidade de quando perdermos e termos aqui a humildade para assumir uma perda, é muito importante. Ninguém é o super sumo. Todas as pessoas erram, todos os analistas falham, todos os traders, analistas normalmente não falham, não é? Isto costumo dizer, há uma grande diferença entre analista e trader. Ou seja, o treinador de bancada e o jogador. Só quem clica é que sabe as dificuldades da negociação. Isto não é fácil. É possível, mas não é fácil. Agora, é preciso termos consciência do que estamos a fazer e um racional e estar preparados para a perda. E quando for para perder, é para perder pouco. Quando for para ganhar, é para ganhar muito mais. Por isso utilizamos rácios, arriscar perder 2% para ir buscar 6, 8 ou 10, ou seja, são este tipo de rácios que nos ajudam a ganhar no longo prazo, a ter sustentabilidade. Ganhar dinheiro em bolsa é muito fácil, o problema é que perder também é muito fácil. E o objetivo é ganharmos no longo prazo e resultar um saldo positivo entre ganhos e perdas, ok? Vamos agora ter acesso ao Zoom. Peço desculpa, eu estou habituado a ter questões, não sei se tiveram dúvidas ou não, mas temos agora esta possibilidade de ver dúvidas. Estou disponível também, se já não quiserem ver agora as questões através do e-mail, o WhatsApp, podem utilizar o WhatsApp também, eu ou um colega meu irá responder seguramente. Tem aqui o telefone da DiffBroker, vão ao nosso site, ok? Também podem ver à vontade, o DiffBroker, diff.pt, basta escreverem isto. E tem aqui na parte, ou seja, temos aqui a plataforma, temos fundos de investimento, temos a parte do aprender, temos cursos gratuitos, webinars gratuitos, que fazemos com bastante regularidade, se quiserem algum tema mais específico. Temos cursos de formação, já temos aqui datas agendadas depois deste período de confinamento obrigatório, por isso aproveitem, caso seja do vosso interesse, nem que seja numa ótica de ganharem consciência mais se faz sentido ou não uma abertura numa conta trading, ok? Um grande abraço, muito obrigado, agradecemos a vossa presença e falaremos em breve, se for caso disso, estou à vossa disposição. Se já não voltarmos a falar, desejo tudo a correr bem, muito sucesso, a nível pessoal, de saúde, profissional, e se meterem nisto, nunca se esqueçam, há um racional por trás, isto não é casinho, ok? Um grande abraço e obrigado. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estou disponível agora para fazermos então aqui a sessão de perguntas que tenham. Pergunto se tiverem interesse, é só levantar aí a mão, ok? Pedirem para falar e eu depois vou dando acesso para ter essa sessão, ou seja, para ouvir as vossas dúvidas. Bernardo, eu pus uma dúvida no bate-papo, não sei se conseguiste ler. Peço desculpa, Nelson, não consegui. Basicamente é, uma vez que são meses de férias, julho e agosto, tipo, os comportamentos dos investidores e das ações se muda ou se é basicamente igual? Não, muda, Nelson. Sobretudo tem a ver com uma questão a nível de liquidez financeira. Há tipicamente períodos do ano, nomeadamente agosto,
em que os níveis de liquidez, à volta de 2 semanas, são reduzidos por ser um período de férias. Este ano é algo completamente atípico, não é? Ou seja, as típicas férias e tudo aquilo que aconteceu, isto até vi no último post que era janeiro, fevereiro, Covid, dezembro, por isso reflete um bocadinho o que é que foi o ano, e por isso é algo que este ano pode ter ser algo atípico, mas nomeadamente os maiores fornecedores de liquidez, hedge funds, grandes hedge funds e grandes fundos, têm períodos definidos de férias, nomeadamente agosto e dezembro, são períodos em que a volatilidade pode aumentar, por vezes, por existir menos liquidez. Ou seja, é mais fácil o preço variar porque existe uma maior densidade. Mas tendem a baixar ou tendem a aumentar? Há certos provérbios, mas não deixam de ser provérbios, em que há um provérbio que diz sell in May and go away, exatamente porque as pessoas vão de férias, desconectam e então Maio é a altura de vender porque pode haver correções. Há um provérbio também muito apelidado que é o rally de Natal. Tipicamente em dezembro os índices costumam valorizar, é um período que apela ao consumo, ou seja, mas isso são tudo provérbios. Se fosse 2 mais 2, 4, era muito fácil de fazermos dinheiro. Historicamente, então, as ações baixam quer em agosto, quer em dezembro. Não. O que digo é que aumenta a volatilidade. E facilmente podem disparar ou facilmente podem cair. Eu não, ou seja, não vejo, por exemplo, há uma negociação, que por acaso já fiz, que aí sente-se muito mais a sazonalidade, que são spreads de matérias-primas, em que há alturas do ano em que aumenta uma certa procura sobre uma certa matéria-prima, por exemplo, carne, ou seja, esse tipo de matérias-primas pode sentir. Nos mercados financeiros eu acho que não é muito por aí. Aquilo que tem existido, Nelson, aquilo que tenho visto é um controle muito grande por certas instituições, nomeadamente a Fed, e é uma manipulação muito grande. E sempre que o mercado, sobretudo a falar do mercado americano, tende a cair, há uma mão compradora que aparece e que sustenta o mercado. É por isso é que a tendência, apesar do apelidado quase fim do mundo, ou fim da economia com o Covid, os índices estão a recuperar e mantiveram-se em patamares de suporte. Ok, obrigado. Nada, Nelson. Obrigado, eu. Luís? Sim, boa tarde. Boa tarde, Luís. Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Obrigado. Olha, é o seguinte, é por causa da situação atual do SP500. Isto é uma curiosidade. Sim. A análise técnica prevê que, como houve uma ilha, que haja uma quebra no SP500, mas parece que a FED está a injetar dinheiro para manter a coisa lá em cima. Na sua opinião, acha que realmente vai haver alguma queda ou vai se manter? Pronto. Luís, eu sou sobretudo um analista técnico, porque gosto muito de olhar para o gráfico e perceber o movimento do preço, mas a partir do movimento do preço também percebemos os fundamentais. E hoje em dia, os fundamentais já não são olharmos para múltiplos de empresas ou ver as vendas das empresas, porque senão, se vamos ver o fundamental da economia e tentar perceber a economia real, a verdade é que há uma divergência gigante entre o que é a economia real e os mercados financeiros. Por isso, o que eu acredito e o que se tem visto é uma manipulação grande de mercado. A tendência é uma tendência ascendente. No gráfico mensal, como vimos, não foi possível, ou seja, o S&P não quebrou patamares de suporte e não foi um movimento inocente. E por isso, a minha opinião é que the trend is your friend, é algo que se costuma dizer nos mercados, a tendência é a nossa amiga, e por isso enquanto esta pressão compradora existiu, acho que não vale a pena estarmos a estarmos a pôr em frente um comboio que vai com grande velocidade, um comboio que se chama bancos centrais e grandes fundos de investimento, quem tem as chamadas mãos fortes, porque não somos nós, Luís, que fazemos mexer o mercado. Se eu hoje resolver comprar S&P 500 ou uma ação, não é por isso que a ação vai subir. Mas um grande fundo de investimento, quem tenha muito dinheiro, é capaz de o fazer. E por isso se a vontade deles é continuar com a tendência ascendente, a estratégia, eu acho que deve ser procurarmos identificar patamares de suporte. Nunca é certo que vá subir ou que vá cair. Temos sempre noção que temos risco associado, sempre, em todos os momentos, mas acho que a tendência, ou seja, o gráfico fala por si, a tendência é ascendente. Luís? Ok. Ok. Compreendo. Só mais uma questão.
Diga. Falou de posições curtas. Isso geralmente tem mais despesas associadas, não é? Uma posição curta do que uma posição longa. Não, o que existe isso é tipicamente, quando estamos a falar em posições curtas, tipicamente faz através de produtos derivados e que podem ter alavancagem financeira. E quando estamos a falar em alavancagem financeira, temos um empréstimo, não é? E pronto, e ninguém empresta dinheiro de borda, apesar dos juros estarem mínimos, esse custo de financiamento tem um valor cada vez mais residual. Isso depois depende das condições de broker para broker, existe um custo associado. Agora, a questão é, Luís, há muitas questões que às vezes as pessoas se prendem iniciais, que é o imposto, mas eu pago imposto, mas eu pago custos de financiamento, mas que são questões importantes e acho que devem ser consideradas. Agora, o principal, Luís, é adivinharmos o movimento do mercado. Se adivinharmos o movimento do mercado, vamos ganhar dinheiro, seja com custos de financiamento ou sem custos de financiamento. Isto normalmente é uma preocupação muito os pequenos detalhes, só que depois as pessoas controlam os pequenos detalhes, mas falham no principal, que é o mercado. E isso, inevitavelmente, perde-se dinheiro. Ok, obrigado então. Nada, Luís. Obrigado. Bernardo? Sim? Dá-nos um bocadinho a tua perspectiva para o S&P 500 nos próximos meses. Onde é que estão suportes, resistências, o que é que poderá acontecer? Okay, eu posso fazer a partilha do gráfico ou só mesmo a falar, Luís? Pode, com o gráfico, faz como se fizesse uma análise gráfica. Pronto. Vamos pôr isto em diário. O Luís consegue ver? Não. Não estou a ver. Não? Ok. Então, só um momento. Acredito que assim já consiga, certo? Certo, perfeito. Ok. Então vamos ver. Nível diário, o S&P veio aqui uma região importante, por isso a tendência é ascendente. Isto foram os mínimos que fizemos na altura do Covid, que já vimos que foi a tal linha de suporte numa análise de mais longo prazo. Agora, traçando uma linha ascendente, desde os mínimos tivemos aqui, depois de um swing ascendente e de uma fase de consolidação, os mínimos tivemos aqui feitos no dia 21 de Abril. Se passarmos esta linha a passar pelos preços de fecho de dia 13 de maio, percebemos que, curiosamente, esta semana, quando já se estava aqui a especular e saíram notícias, inclusive, que os casos iam aumentar e que vem a segunda vaga, tivemos o S&P junto a um patamar de suporte. Chamar a atenção que amanhã é capaz de existir, é um dia atípico nos índices, ou seja, caracteristicamente um dia com muita volatilidade, porque vai-se dar ou seja, a maturidade de um conjunto de instrumentos financeiros, em que basicamente vão existir forçosamente rollovers sobre diferentes maturidades, diferentes produtos, e isso vai levar a que exista uma injeção muito grande da venda do contrato mais próximo futuro, que vai expirar, e uma compra da maturidade seguinte. E isto, tipicamente, cria aqui volatilidade. Por isso, não é de admirar se já hoje na sessão asiática isto trouxer uma volatilidade grande. Mas, por exemplo, esta região que tivemos aqui foi um patamar de suporte. Agora, é importante percebermos, e isto é mais não querendo vivendo da teoria da conspiração, mas percebermos o que é que fizemos em termos semanais. Em termos semanais, fizemos uma vela feia na semana passada, em que fechámos perto de mínimos, mas parece que disparou o alarme a determinadas pessoas. Porquê? Porque isto até é uma formação gráfica, é chamado aqui um Dark Cloud Cover, que temos aqui depois de um swing ascendente e uma vela feia, em que depois de uma vela em que consegue fechar por em cima dos 3.190 pontos, na semana seguinte volta tudo para baixo, mas a verdade é que quando estava a cair, chega um patamar que a pressão compradora ganhou. E destacar também, se passarmos o S&P em velas de uma hora, que esta pressão aconteceu depois de quebrarmos aqui até uma linha de suporte, ou seja, de mais curto prazo. A quebra, quando ganhámos aqui os 3.000 pontos, foi às 2 da tarde, que subimos durante toda a sessão norte-americana entre os 3.000 pontos e os 3.080, mas na sessão asiática conseguimos ir lá para cima, ou seja, conseguimos terminar aqui, se percebermos, ainda subir aqui até acima dos 3.000.
mais uma vez, na sessão asiática, uma oportunidade em que a liquidez é menor, houve aqui outra mão forte, e esta semana foi uma semana um pouco atípica, foi a partir da sessão asiática começa logo a subir, depois, ou melhor, na segunda-feira, tanto durante o dia recupera, depois começa logo a subir, e a verdade é que agora entramos aqui num terreno de consolidação, temos uma linha de tendência descendente traçada desde os máximos feitos dia 10 de junho, a passar pelos máximos feitos dia 16 de junho, dia 17 de junho, estamos numa consolidação, e agora esta consolidação pode amanhã ser o dia que rompa patamar de suporte ou de resistência, sobretudo pela volatilidade acrescida que vai existir pelo dia específico que vão expirar diferentes contratos de diferentes instrumentos financeiros. Luís, eu não consigo ouvir, Luís, não consigo ouvir. Obrigado, Bernardo. Pronto, relativamente a uma perspectiva mais de longo prazo, a verdade é esperarmos patamares de suporte, a tendência é uma. A tendência é nossa amiga, enquanto a tendência não inverter. Analisar se há alguma oportunidade de curto no PSI20, por favor. No PSI20? Sim. Ok. Vejo uma das ações que gosto, não para curtos, para longos, tem sido a Galp, temos também a referenciar isso também pela perspectiva do petróleo. Relativamente ao PCI20, vamos ver então, deixa-me só ir aqui, analisar outra empresa. Por exemplo, costumam pedir uma Mota-Engil, isto é um caso que podemos ver até a nível semanal. Por exemplo, a Mota-Engil claramente numa tendência descendente, desde há muito tempo. As pessoas às vezes associam-se e ganham um pouco afeição àquilo que é ações, por serem portuguesas ou por terem uma ligação. Temos de perceber, claramente, os vendedores têm ganho esta batalha desde 2014, desde os máximos que tivemos aqui acima dos 6,5€, temos aqui uma linha de resistência a passar pelos máximos de 12 de março, isto é uma sucessão de máximos e mínimos decrescentes. Contudo, houve aqui anos de valorização, nomeadamente o ano 2017 foi um ano positivo, a partir do ano 2018 o swing inverteu completamente, andámos aqui numa lateralidade em 2019 e agora esta linha tem a sua importância. Isto é uma análise muito simples, só com duas linhas, obviamente que isto carecia daqui de um maior detalhe técnico, podemos fazer aqui um Fibonacci também para perceber onde é que seria uma potencial zona de resistência, mas até aqui a análise técnica a funcionar anterior patamar de suporte, a funcionar como... poderia funcionar aqui como papel invertido e como resistência, a região entre os 1,40, 1,50, valor psicológico 1,50, se não consegue quebrar, podia-nos dar aqui uma oportunidade de tentarmos uma posição curta. Eu não estou a ouvir, Luís. Peço desculpa. Não, só queria portanto, a análise do PSI20, não sei se já... PSI20, ok. Pensava que era uma empresa que tinha pedido. Não, é PSI20. Ao PSI20, ok. Bem, o PSI20, o que é que mas temos aqui? Mas nós não estamos a ver a tua tela, Bernardo. Estamos só a ver a tela do PSI20, do ES500. Não viram? Não sei quem está a falar. É o Nelson, mas não está... O Nelson, peço desculpa, ainda bem que falou. Ok, então peço imensa desculpa, porque isto é o Zoom, eu sou sincero. Trocámos aqui de aplicação e eu pensei que tinha selecionado... Não percebi, Filipe, peço desculpa. Porque a plataforma assumiu outra janela, ok, já percebi. Pronto. Agora o PSI20, bem, já agora, rapidamente, porque me ouviram falar da Mota-Engil, só falar-vos rapidamente do gráfico. Pergunto só se me podem confirmar se estão neste momento a ver o gráfico. Conseguem ver o gráfico? Sim. Sim? Pronto. A Mota-Engil, o que estamos a falar é uma tendência descendente desde aqui de junho de 2014, uma linha que passa aqui pelos máximos feitos em fevereiro de 2018 e depois uma linha de mais curto prazo, desde esses máximos de janeiro de 2018, com uma maior inclinação, mas a verdade é que se não consegue quebrar a região dos 1,50, coincide também com os 38,2 de Fibonacci,
de um swing descendente desde os máximos, desde a última vez que tocou nesta linha tendência descendente, máximos de novembro de 2019, até aos mínimos que fez agora recentemente em maio de 2020. Por isso, se entra numa consolidação e não consegue ganhar a região dos 1,40, 1,50, que coincide também com o anterior patamar de suporte, lá está aqui uma região de papel invertido na análise técnica, o anterior de suporte que poderá funcionar como patamar de resistência. Assim, fazendo uma análise rápida, é algo que pode ser uma oportunidade interessante. Obviamente que isto depois carece de maior detalhe em termos de análise, mas fazendo aqui, utilizando aqui questões simples da análise técnica, percebemos que pode ser uma região que tenha maior interesse vendedor. Obrigado, Bernardo. Bem, deixem-me só ver, que eu não sei se sou eu que tenho aqui o controle para... Acredito que sim. Ok, estou agora aqui a ver. Isto agora supostamente é clicarem num botão para pedir para falar. Ok, já está aqui uma pessoa. Nuno, consegue-me ouvir? Nuno? Ok. Alguém para falar? Bem, estamos aqui à espera de alguém que peça para falar. Eu vou tentar, se calhar, aqui uma pessoa, o Nelson, que já falámos, e que foi o Nelson que também pediu para... E muito bem, agradeço. Bem, eu neste momento já não tenho... Ok, agora estou a ver as mensagens, Nelson. Lá mais tarde nunca. Peço desculpa, Nelson. Isto foi a primeira vez que estive a utilizar aqui duas aplicações. Peço desculpa. Nelson, já falámos. Ok, então diga. Era a dúvida que nós falámos. Era a mesma dúvida, tranquilo. Era a mesma dúvida? Era. Ok. Obrigado. Nada. Daniela? Era a dúvida que nós falámos. Boa tarde, Daniela. Não, eu só queria mesmo agradecer, porque e era só para perguntar se o Bernardo tem redes sociais ou para poder seguir, mas já percebi que com a Diff Broken eu consigo chegar aos webinars. É isso. Aprender um bocadinho mais. É o melhor, Daniela. Ainda não iniciei, mas quero iniciar e perceber primeiro um bocadinho mais para não me lançar de cabeça, e por isso isto foi qualquer coisa assim extraordinária. Queria agradecer bastante ao Bernardo, porque foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Obrigada. Muito obrigado, e seguramente vamos voltar a falar informações gratuitas que temos. Daniel, pode aproveitar à vontade. Vamos, sim. A Diff Broker é o ponto de contacto. Temos tudo lá, WhatsApp, aquilo que eu partilhei, também WhatsApp, e-mail, telefone, estamos sempre em contacto. Muito obrigado. Agradeço, obrigada. Boa tarde, Filipe. Filipe, consegue-me ouvir? Ok, Filipe, peço desculpa que eu pensava, Filipe, pensava que fosse uma pessoa com dúvidas. Então eu vou continuar, que eu agora estou aqui a fazer o unmute às pessoas, e depois quem quiser falar, dou a palavra. Até já.
Bem, eu pergunto se há mais alguém interessado em participar, em falarem, com alguma dúvida que tenham. Sim, eu vou aproveitar então para fazer mais uma questão. Peço desculpa. Luís, sim, força Luís. Já agora vou aproveitar, já que não há mais ninguém. Acerca do ouro, portanto, sim. O GDXJ, sim. Penso que é esse. Já agora a sua opinião acerca disso, acha que o ouro ainda vai valorizar? Sim, em termos fundamentais acho que há muito espaço para valorizar. Isto são questões mais fundamentais, ou seja, não é que são questões mais fundamentais, sobretudo entre a análise fundamental e a análise técnica, quando queremos estar expostos a uma valorização de um ativo mais na ótica de longo prazo, ganha uma maior relevância a análise fundamental. E o ouro é um barómetro muito grande para os níveis de inflação. E neste momento, dada a conjuntura atual, dada a política monetária adotada pela maior parte dos bancos centrais, Luís, e uma guerra, que não é de agora, a guerra pela divisa de referência, e nomeadamente a questão do dólar e um confronto que existe entre China e Estados Unidos, e mesmo a Rússia, que tem intenções que tem comprado bastante ouro, eu acredito, dada a conjuntura atual e a perda de valor das próprias divisas, que o ouro e ativos tangíveis são algo que podem vir a negociar, que podem vir a valorizar numa ótica de longo prazo. Agora, isto podemos depois, obviamente, fazer aqui a questão de uma análise técnica complementar, não seja na ótica de diminuir o risco. Nós posso dizer que nós fazemos no nosso serviço, também há muitas pessoas que investem em ouro a nível intradiário, ou seja, oportunidades mais curto prazo, e aí apela-se mais a um controle maior sobre a variação do ativo e sobre a análise técnica. Em termos fundamentais, se me pergunta a minha opinião se eu acho interessante comprar ouro, bem, os nossos clientes têm estado a investir também em ações de ouro, ou seja, diversas ações do setor que replicam que existe correlação com a valorização da matéria-prima. Isto já temos feito esta estratégia já há algum tempo, por isso tem alguns casos de valorizações interessantes. Se me pergunta se eu acho que o do ouro pode valorizar mais, acho que sim. Agora, não há tendências em linha reta, ok, Luís? E é a questão de posicionarmos ou numa ótica de curto prazo e definir uma estratégia, sobretudo estratégia de risco. Sermos obcecados pelas perdas é algo interessante e conseguirmos responder à pergunta quanto dinheiro é que estamos dispostos a perder, sempre antes de cada investimento. É algo muito, muito importante. Mas sim, sendo direto à sua questão, acho que sim, acho que há potencial de valorização. E aqui, possivelmente na Europa, será que há algum ETF que seja mais recomendado? Pronto, sem ser americano, talvez não seja tão vantajoso um americano, talvez um ETF europeu seja mais vantajoso. Sim, Luís. O que é que acha? Sim, Luís. O que eu lhe aconselho a nível de ETFs é uma regra simples, que para mim é muito importante, que é a questão da liquidez financeira, o volume negociado. Ou seja, quando a liquidez desse próprio ETF, o volume negociado, ou seja, procurar os ETFs que repliquem ouro com maior volume de negociação, são tipicamente o conselho que dou sempre às pessoas que querem negociar ETFs. Sobretudo ativos com liquidez. Não gosto de negociar ativos com pouca liquidez. Vamos ver um exemplo extremo. Imaginem uma empresa que negocia muito pouco volume diário, que uma pessoa com 5 mil euros faz disparar aquilo 20% ou 30%. Quer dizer, isto, em termos técnicos, não é nada. Isto é ter a capacidade de pôr-nos na cabeça do João, do Joaquim ou do Manuel. Não é? E isso não é análise técnica. Isso é uma pessoa que consegue influenciar completamente o mercado. Não é? Se o mercado já é influenciado, mesmo com muita liquidez, com pouca liquidez, então torna-se praticamente impossível e um bocadinho ao Deus dará. Por isso, há ativos sempre com liquidez. Isso aplica essa regra também à questão do podemos ajudar, ou seja, se tiver interesse, enviamos-lhe um e-mail depois com os ETFs possam ser mais interessantes. Só respondendo e agarrando essa questão do dólar ou do euro, a nível de exposição, nós temos aqui facilidades também em mitigar custos associados às questões cambiais. Se tiverem interesse em estar a fazer mais investimentos a nível de dólar ou de euro, podem sempre fazer, ou podem sempre falar connosco. Nós temos aqui estratégias já delineadas também, preparadas para as pessoas otimizarem os custos associados a esses investimentos.
Porque isso é uma situação que me está a preocupar. Eu, por acaso, tenho um ETF nos Estados Unidos da América, Sim. mas parece que o dólar, a tendência será desvalorizar um pouco, pronto, olhando para a cotação, isso poderá vir a influenciar o rendimento do ETF que está nos Estados Unidos, não é? Sim, isso sem dúvida, isso é risco. Depois tem sempre a possibilidade de se proteger o risco cambial, não é? Ou seja, se lhe vai prejudicar na posição uma desvalorização do dólar, então se apostar, por exemplo, longo no euro-dólar, em que está a apostar na desvalorização do dólar, se o dólar desvalorizar, prejudica-lhe no investimento que tem feito em dólares, mas vai ganhar no par cambial, e o objetivo não é ganhar no par cambial, o objetivo é focar-se no investimento em que está a fazer e faz um hedging, ok? E bloqueia o ganho do ativo, em que a valorização ou desvalorização do dólar deixa de ser uma incógnita na equação, uma variável na equação. Não entendi bem a resposta do hedging, eu não conheço hedging. Peço desculpa, Luís, foi culpa minha. Ou seja, a cobertura de risco, neste momento o problema que o Luís me colocou foi, porque até está a valorizar, só que eu tenho uma exposição em dólares e por isso o facto de ter a exposição em dólares, se o dólar desvaloriza eu perco dinheiro com isso. Certo, Luís? Certo, é isso mesmo. Pronto, há a possibilidade de o Luís fazer uma posição no mercado cambial em que o que lhe permite fazer é cobrir essa mesma exposição ao dólar. Ou seja, uma valorização ou desvalorização do dólar torna-se indiferente para o Luís. Se bem que, se o dólar valorizar, também já não vai ganhar mais com isso, porque a verdade é, na posição do Luís, se o dólar, em vez de desvalorizar, valoriza, o Luís ganha pelo ativo e ainda ganha pela moeda em que está exposto. Mas neste caso, se o seu interesse é estar focado meramente, e acho que é isso que faz sentido, na valorização do ativo, é anular aqui a variável dólar, fazendo para isso uma posição através do mercado cambial. Há formas de fazermos isso. Isso pode ser uma questão, Luís, pode-nos enviar por e-mail e nós explicamos isso com maior detalhe. É possível, sem dúvida. Obrigado, então. Nada, Luís. O Luís está-nos aqui a perguntar, diz que se operar Bitcoin faz sentido. Sim, Luís, não, peço desculpa, Nuno. Nuno, falando aqui, correspondendo aqui um bocadinho ao Nuno, não temos a possibilidade de ter aqui um contacto, ou seja, a nível de micro, mas tentando esclarecer. Os ativos, tudo o que mexe, não é, por assim dizer, há oportunidades de compra e oportunidades de venda. Sempre é. Depende muito da estratégia, se é uma estratégia de longo prazo, se é uma estratégia de curto prazo. Eu não vejo mal em negociar qualquer ativo desde que haja um racional por trás. Agora, sobretudo, gosto de questões com liquidez. A entrada do Bitcoin para o mercado de futuros também vai possibilitar uma maior liquidez. Posso dizer que nós, aqui na Div Broker, não oferecemos esse tipo de produto. Ok? Mas não é por isso que eu vou dizer que Bitcoin não presta. Eu, tipicamente, não tenho experiência a negociar Bitcoin. É algo que acho que a moeda digital é uma moeda do futuro. Agora, não sei se até que ponto é que os bancos centrais não entram e não criam uma. E isso, se calhar, até pode levar com que o Bitcoin também valorize. É tudo um bocadinho uma incógnita. Agora, dizer que não faz sentido, não posso dizer, Nuno. Ok? A análise técnica também faz sentido, e uma das características da análise técnica é a diversidade de produtos que existem, ou melhor, da sua aplicabilidade em diversos produtos. Mas se tivermos a oportunidade de falar um bocadinho mais, se calhar se gosta de Bitcoin, também acredito que acha interessante mercado cambial. Mas isso seria outra questão. Sendo o mais sincero consigo, Div Broker não oferece, isto não é um webinar para vender, é para dar a opinião, sobretudo, diga, não sou ninguém para dizer se faz ou não faz sentido investir em Bitcoin, ok? Peço desculpa se não fui mais direto, nada, mas pronto, eu gosto muito de análise técnica, não tenho experiência a negociar Bitcoin, seria incoerente da minha parte estar aqui a opinar e a ter uma grande posição sobre algo que não domina. Acho que temos que ser humildes para falar sobre aquilo que dominamos e o que não dominamos. Bem, eu pergunto se há mais alguma questão. Bernardo,
Desculpa, ainda tenho que fazer mais uma questão. Isto é só uma curiosidade, como estás na análise técnica. Possivelmente conheces um americano que é o Chris Vermeulen, costuma aparecer, um analista. Ele está ligado a que instituição ou é nome individual? É nome individual. Isso está-me a ser familiar com o Daily FX. Daily FX conheço alguns analistas e gosto de ouvir uns. Esse em particular não o sigo, Luís. Pronto, é porque eu tenho seguido nos últimos dias, era só para saber a tua opinião pessoal acerca de... Não consigo dar, Luís, peço desculpa. Ok, tudo bem, obrigado. Nada. Bem, eu pergunto se há mais alguma questão. Bem, se não há mais questões, nada, Nelson, eu é que agradeço. Bem, bons negócios para todos, também aproveitando aqui a deixa do Nelson. Muita saúde, sucesso profissional e se quem estiver a começar ou quem já estiver, muita sorte a nível de investimentos. Agradecer-vos a todos, continuação do resto de uma boa tarde e se for caso disso falaremos em breve, senão muita sorte. Ok? Obrigado.